Olá, amigos! Espero encontrá-los na luz. E aqui mais um vídeo falando dessas tendências astrológicas para a semana que começa aí no dia 23, vai até o dia 29 de junho, trazendo esses influxos todos que influenciam na nossa vida, né? Hoje aqui um dia chuvoso, introspectivo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas questões astrológicas. E a gente começa a semana no dia 23 com a lua minguante, na sua fase minguante, trazendo ainda mais esse processo introspectivo, esse processo de olhar para dentro. Óbvio, lua minguante é isso, né? A gente já falou isso em outros momentos, e dia 23 a gente vai ter isso, e é um momento ideal para a gente concluir tarefas, mas não iniciar absolutamente nada novo, né? Deixar aí, é um momento para descansar, e deixa para começar as coisas lá no dia 25, na quarta-feira, onde a gente tem uma nova lunação, que é o início da lua nova, né? A lua entra aí na sua fase nova, e ela vai estar assim no signo de Câncer, que vai estar então domiciliada, né? Porque a Lua é a regente do signo de Câncer. Então, assim, vai ser um momento de novas intenções, ligadas à casa, à família, às raízes emocionais. E aí, aproveita esse momento para fazer uma reflexão, né? Como é que estão todos esses assuntos emocionais é, re- é, ligados a essas famílias, a essa ancestralidade, ou como é que estão as minhas emoções, como é que eu direciono elas para melhor estar com as pessoas que me cercam, o que que eu quero, né? O que que eu quero plantar para a minha vida daqui para frente, nesse sentido familiar, nesse sentido de formar, de repente, a sua própria família. Então, pense sobre, acho que é um momento realmente de intencionar isso e de começar coisas novas. Lua nova em Câncer, né? Nesse signo que é tão afetivo, que é tão intuitivo e que é extremamente ligado a essas questões familiares. Então, aproveite, é muito importante você olhar para esse aspecto da tua vida, tá? Também a gente tem, né? Lembra que a gente já conversou isso na semana passada? A gente teve a entrada do Sol em Câncer no dia 20 com o solstício de inverno, né? Esse período que a gente precisa realmente hibernar um pouco, né? Aqui no hemisfério sul é esse período de inverno e a gente precisa reflexionar, né? É muito interessante que o Jung ele diz assim, né? Por que será que a gente nasce em determinados meses? Então, por que será que a gente nasceu no mês de julho, né? Nesse inverno aqui brasileiro que não é tão frio assim, mas que traz para a gente todos esses aspectos também ligados a essa questão de hibernar, né? De olhar para dentro. Esse Sol que vai estar aí, né? Que está no signo de Câncer, ele vai fazer uma quadratura com Netuno que está lá em Áries e que está conjunto também com Saturno, né? Pode existir aí o quê? Uma confusão emocional, ilusões, e às vezes uma possível fuga da realidade, né? Então, evite decisões importantes. Então, olhe realmente, né? Netuno traz essa coisa do inconsciente, né? Do véu, do esquecimento de muitas coisas. Então, a gente precisa olhar para isso. Acho que também Netuno vai falar muito dessas águas, né? A gente está tendo um inverno, mas está tendo um inverno muito chuvoso. Então, assim, tudo tem a ver com esse Netuno também, que é o simbolismo da água. Então, vamos tomar cuidado, vamos nos precaver, né? Podem ter ocorrências aí, como a gente já está vendo, de muita água, de muita chuva em grandes partes aqui do Brasil. E vamos ficar atento para todo esse momento que traz aí muita coisa também para a gente refletir, né? Bem no início da semana, aí no dia 22, esse Sol também, né, vai estar em quadratura com esse Saturno, porque, veja bem, tem essa quadratura de Netuno, mas a gente não pode esquecer que esse Netuno está em conjunto com Saturno. E assim, vai trazer, obviamente, desafios, né, entre o lar e as responsabilidades duras, que é realmente cuidar da casa, cuidar do lar, e existe uma disciplina emocional muito grande. Então, veja bem, né? Existe um período aí de uma confusão, trazendo
esse aspecto netuniano, né, uma confusão emocional, mas também as duras responsabilidades de cuidar dessa casa, cuidar desse lar, que é esses aspectos todos ligados a Saturno, que é o disciplinador, que é aquele que vem para trazer uma concretude, mas também limites e disciplina para a nossa vida, tá? Temos aí uma conjunção do Sol com Júpiter, também no signo de Câncer, é um aspecto que na astrologia a gente chama de Casime, né? Lá no dia 24, então dia 24 a gente vai ter essa conjunção do Sol com Júpiter em Câncer, e é um dos dias mais afortunados do ano astrológico, né? Então favorece a expansão emocional, crescimento de boas oportunidades, tanto no âmbito familiar como no âmbito econômico. Então aproveite, né? Um dia extremamente auspicioso, Júpiter que representa essa expansão, é o que a gente chama de o grande benéfico do zodíaco, vai estar ali em conjunção com o Sol, que está no signo de Câncer, né? Então, puxa, extremamente auspicioso, aproveite, não só os cancerianos, mas é uma energia que está disponível para todo mundo. Então, veja aí, aproveite talvez o dia para cocriar, para pensar exatamente naquilo que você quiser e expandir e crescer, acho isso extremamente importante, aproveite esse momento, tá? No dia 26, a gente tem Mercúrio entrando em Leão, então aí a comunicação torna-se mais expressiva, confiante, criativa, e isso vai até setembro, né? Esse Mercúrio em Leão, ele vai até setembro, mas aí a gente tem um período em que ele vai estar no seu processo retrógrado, mas a gente no momento certo vai estar falando o que é isso. Agora é só para ficar atento e aproveitar esse momento em que Mercúrio está aí para você se expressar, para você criar através do seu verbo. Não se esqueça que o verbo é poderoso, a gente cria com a nossa expressão verbal, tá? No dia 28 de junho, a gente tem Mercúrio em oposição com Plutão, então aí vamos tomar bastante cuidado, porque a gente pode ter discussões intensas, podemos ter revelações poderosas sobre controle, né? E poder e profundidade emocional. Plutão traz uma transformação, Plutão traz um poder, né? Mas é sempre um planeta que traz aspectos de muita profundidade, né? Então vamos evitar debates desnecessários ou debates que potencialize esses conflitos de ego. Então não é hora para pensar nisso, tá? Vamos ficar mais tranquilo para evitar esses conflitos, né? É uma coisa rápida, Mercúrio é um planeta rápido, né? Mas tome cuidado aí no dia 28 que você pode ter um pouco dessa influência e não ser tão bom para você esse dia, tá? Bom, a gente durante a semana, né, a gente vai ter Marte insistiu com Júpiter, mas o Sol também insistiu com Marte. Então, isso traz assim muita energia, coragem para agir com confiança, o impulso construtivo, é bom para começar projetos ou avançar metas com entusiasmo. Então, aproveite, é uma semana de bastante energia, de bastante situações promissoras. Então, aproveite isso, tá? Então, assim, vamos pensar um pouco, né, nisso tudo que a gente falou, e fazendo um grande resumo aqui para você potencializar. Acho que o grande pico de sorte, né, dessa expansão emocional é o dia 24, tá? Então aproveite essa onda, né? Vamos estar aí nesse período tão auspicioso, né, tão grande, tão bacana, que é essa lua nova que está entrando no signo de Câncer e que esse Sol que também está em Câncer vai fazer uma conjunção aí com esse Júpiter, né, trazendo essa expansão. Então fica aí a dica para você aproveitar esse influxo de um dos dias mais auspiciosos do ano, tá? Para você para cocriar mesmo, para pensar em todas as suas questões emocionais e ter aí um impulso para a solução, e não só emocional, mas também econômica. É uma semana bastante interessante e bastante importante, tá? Então, assim,
muita coisa, né, acontecendo, a Terra parece que está aí vibrando, né, muita chuva, outras coisas acontecendo ao redor do planeta também. Então, assim, é um momento onde a gente precisa olhar para todo esse universo coletivo, mas acima de tudo olhar para nós, né? Olhar para o nosso interno, olhar como é que está a nossa conexão com a divindade, para que a gente possa aproveitar os influxos positivos e realmente eh, pedir proteção para nos livrar daquilo que é tão negativo e principalmente desse inconsciente coletivo que está tão pesado em alguns momentos da vida. Vamos pensar, né, naquilo que a gente pode, enquanto ser humano, enquanto alma encarnada aqui nesse corpo físico, e que tudo pode, se assim quiser. Vamos pensar positivo, vamos em frente e fiquem na luz e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.